Olá, o nosso Brasil em Discussão de hoje, temos aqui como convidado o deputado federal Jair Bolsonaro pelo PP do Rio de Janeiro. Aqui na nossa bancada, o nosso entrevistador, nosso companheiro aqui, está aqui conosco o jornalista Nirlando Beirão, que é comentarista aqui do Jornal da Record News, nosso companheiro o Marco Antônio Araújo, provocador do R7, e tem também aqui a participação do Celso Fonseca, que é o nosso editor também, editor executivo do nosso site, que é o nosso r7.com. Militar de profissão, Jair Bolsonaro é capitão reservista do Exército. Aos 67 anos, hoje, Bolsonaro é deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro. Mas ele já passou por várias siglas partidárias. Foi do PDC, PP, PPR, PPB, PTB e do DEM. Bolsonaro já está no 6º mandato, em que foi eleito com mais de 120 mil votos. O parlamentar ganhou projeção nacional ao defender questões consideradas polêmicas e até mesmo preconceituosas. A tortura do período militar, a censura e a pena de morte. Já fez declarações contra as cotas para negros nas universidades e chegou a dizer que nenhum de seus filhos corre o risco de ser homossexual, pois tiveram uma boa educação. Eu não sei por que tanta discriminação. As minhas melhores professoras sempre foram as prostitutas. A cruzada contra as manifestações homossexuais é seguida pelo filho, o vereador Carlos Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Parlamentar também tem outro filho na vida política, o deputado estadual Flávio Bolsonaro. As opiniões já fizeram Bolsonaro sofrer representações por quebra de decoro no mandato. O kit gay não foi sepultado ainda. Dilma Rousseff, pare de mentir. Se gosta de homossexual, assuma. Além das declarações polêmicas, tem projetos que envolvem aumento salarial de militares e permissão para a comercialização do uso de armas de fogo. Deputado Jair Bolsonaro, deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, espero sair vivo daqui. Vamos, com certeza. Também porque o senhor teria que responder já de cara 150 perguntas, nós já acumulamos aqui logo no começo aqui do programa. Bom, nós gostaríamos de conversar com o senhor inicialmente. Nós, e acho que toda a sociedade brasileira, tomou conhecimento do lançamento do livro Memórias de uma Guerra Suja. O livro fala aqui de um ex-agente do DOP chamado Cláudio Guerra e é de autoria de dois jornalistas. Um deles é o Marcelo Neto e o outro é o Rogério Medeiros, que trazem outras informações a respeito do período militar. Deputado, a gente estava conversando um pouco antes, o senhor estava fazendo algumas considerações a respeito do livro. O senhor sabia dessas coisas todas que foram contadas no livro? São coisas novas no que diz respeito à repressão ocorrida durante o período militar, como, por exemplo, o fato dos corpos das pessoas desaparecidas terem sido jogadas num forno dentro de uma usina processadora de açúcar na região do interior do estado do Rio de Janeiro? O livro, né, o papel, aceita tudo. Esse cidadão aí me surpreende que em outros livros, como O Brasil Nunca Mais, o nome dele não apareceu em lugar nenhum, como torturador, como opressor, vamos assim dizer. E agora vem ele com essa pompa toda, eu não sei por que a mídia dá tanto espaço para ele, e não vou nem falar do passado dele. O próprio filho do Fleury disse que a mãe dele estava no barco naquele momento que ele sofreu um acidente. Ele não foi assassinado, como diz aqui o livro? Mas o próprio filho disse que a mãe estava do lado, a 1000 metros dele, e não aconteceu isso daí. E quando ele fala em incinerar corpos, né, lembrando aí os fornos de micro-ondas da democracia hoje em dia, que é muito comum lá no Rio de Janeiro, ele aponta pessoas que morreram que não tem como você buscar vestígio que teria morrido ou não. Agora, a vida pregressa dele, depois do presidente Figueiredo, inclusive, deixa a desejar. Não apenas por ter executado a própria esposa e a cunhada, né, ter participado de tráfico de armas, assassinatos, roubos. E ele diz agora que encontrou Deus. Foi a segunda vez que ele encontrou Deus, Heródoto. Na primeira vez, ele roubou o dízimo da igreja. Então, é uma pessoa que não tem qualquer credibilidade, porque até não... O senhor quer dizer, então, que o que ele está contando aqui no livro não é verdade? Eu acredito que não. Não, até porque não. Por que só agora? Por que tantos anos depois? Encontrou Deus agora? Ou ele está querendo se arrumar, querer uma bolsa ditadura, algo parecido com uma bolsa ditadura para... Tem remorso, deputado? Existe remorso, sim, acredito em remorso, mas não acredito nesse cara que ele está falando. Que remorso? Diz ele que participou de séries de arbitrariedade durante o período militar. Após isso, executou a própria esposa, a cunhada, etc, etc, etc. Tem um bom perfil, então, né? É um bom perfil. Para ter presenciado isso. Bom perfil dele, tá? Bom perfil de bandido. Ele está querendo algum benesse de algum lugar. Quer dizer, ele levanta alguns fatos que independem da interpretação dele. Por exemplo, o episódio do Rio Centro. Fala da patetada que foi aquele episódio. Quer dizer,
os militares resolveram plantar 3 bombas, e ele fala em 3 bombas. Já a notícia de uma primeira bomba que explodiu na Casa de Força, na época, sabe disso, é um fato notório. A outra bomba explodiu no colo do sargento, de um sargento e de um capitão do Exército, infelizmente, quer dizer, não dá para dizer isso, e teria uma terceira bomba. Bom, eu vejo o senhor defendendo sempre o regime militar, e eu sempre me pergunto, o senhor defende a corporação como um todo, o Exército como um todo. O Exército, aparentemente, tinha um bando de acelerados que atuava à parte da instituição e que o senhor insiste em defender. Quer dizer, o senhor defende essas pessoas que planejaram um atentado brutal para matar adolescentes que estavam numa casa de show no 1º de maio para botar a culpa na esquerda? Olha só, você não pode começar a julgar 64 a partir de 31 de março de 64. Tem que pegar antes, como o Brasil vivia. A imprensa fala tanto, critica tanto a questão de ditadura, né? O editorial do Roberto Marinho, na capa do Globo, de 7 de outubro de 84, começa o seguinte: participamos da Revolução de março de 64, imbuídos, né, no espírito de preservação das instituições democráticas, num país que estava tomado pela corrupção, pela greve, pela desordem. Começa por aí. Você pode ver, em 63, o Brizola e Marighella pregavam abertamente fechamento do Congresso e uma nova Assembleia Nacional Constituinte, composta por quem, Heródoto? Camponeses, operários e sargentos. É sempre assim. Começa com o povo. E este pessoal era bancado e era financiado por países que nunca admitiram liberdade em seu solo, como, por exemplo, Cuba, que foi uma coisa, guerrilha do Araguaia. Eu volto para o centro, que eu tive muita conversa... O senhor está falando de episódio de 64, mas o senhor está falando de episódio de 81, quando já não havia luta armada no Brasil e que a única luta instaurada era a luta entre setores do Exército. Pessoas anistiadas que mataram muitos colegas nossos, muitos brasileiros, não só militares, o Gabeira matou alguém? Não, o Gabeira, que maravilha, gostei do Gabeira. Ele fala abertamente, o Gabeira, que o que eles queriam implantar em 64 não era democracia, era a ditadura do proletariado, onde nós teríamos rios de sangue no nosso país. Até o livro negro do terrorismo, né, onde Roberto Campos fez uma matéria em 98 na Folha de São Paulo, ele conclui no final: antes anos de chumbo, 1000 vezes anos de chumbo, do que rios de sangue. A questão de 64, eu volto ao Rio Centro. Quer que eu fale Rio Centro? Eu falo Rio Centro. Então, o senhor está justificando o fato de que, para impedir, então, que a esquerda subisse olha só, no poder, era preciso usar a tortura? Olha só, a tortura... Eles treinaram em Cuba, o pessoal da esquerda. Antes de 64, o PCdoB já mandava a gente para a Academia Militar de Pequim, para treinar o quê lá? Para aprender o quê lá? Deputado, o governo militar torturou? Sim, torturou. Sim, e aí? Sim, e daí? O senhor defende isso? Concorda com essa tortura? A tortura é uma arma de guerra. Como eles nos torturaram? Então vocês são muito parecidos, é isso, deputado? Olha, eles provocaram. Nós não fomos no Vale do Ribeiro em primeiro lugar. Nós não fomos no Paraguai em primeiro lugar. Quando você tem que entender uma coisa. Você vê, por exemplo, militares do exército americano urinando em cima de gente, fazendo certos abusos. Uma autoridade ali, naquele momento, sequer repreendeu, fala que vai denunciar o soldado, ele pode até morrer. Então, guerra é guerra. Guerra é guerra, tá certo? E eles entraram na guerra. Eles perderam, graças a Deus, eles perderam em 64 e depois foram para a luta armada, financiado, repito, por países que nunca admitiram liberdade em seu solo. E, graças a Deus, nós conseguimos ganhar essa guerra. Deputado, o senhor acha que isso tudo vai ficar mais claro agora com a chamada Comissão da Verdade? Em que a população brasileira, o país, vai poder olhar agora dos olhos da história, que é uma coisa do passado, para saber exatamente o que aconteceu durante esse período? Heródoto, você compra um livro, vai a um cinema, de acordo com o título do livro, né, ou do cinema. Está chamando a atenção. Comissão da Verdade, nome bonito, né? Primeiro, o PT quer a verdade. Por que não começa com a verdade do Celso Daniel? Sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel. A Comissão da Verdade, os 7, todos os 7, são indicados pela atual presidente Dilma Rousseff, parte ativa do movimento. Por que a Dilma Rousseff não começa falando da participação dela na VPR, no carro-bomba que matou o Mário Cosel Filho aqui em São Paulo? Ou então no roubo do cofre do Ademar? Só para concluir aqui, houve uma comoção nacional quando o embaixador Sérgio Vieira de Mello morreu vitimado por um carro-bomba em Bagdá. Agora, o Mário Cosel Filho, recruta da VPR da Dilma Rousseff, não tem que passar limpo. Vamos falar da Dilma. Eu vi recentemente, nós vimos todos uma foto dela num depoimento na Justiça Militar, sim, em que ela aparece com atitude aparentemente, apesar de ter se torturado, de uma forma bastante serena, digna, altiva,
e 2 oficiais do Exército se cobrindo o rosto. Eles estavam envergonhados de estarem ali naquela situação? A resposta é muito simples, né? Ela, realmente, a cara dela, sem problema, né? Altiva, né? Simpática, etc. Se fosse uma ditadura, não teria fotografia. Agora, houve a fotografia e a mão na cara era exatamente por um motivo. Porque aquela foto dos jornais, os familiares daqueles militares poderiam sofrer represálias da esquerda que estava em liberdade. Em Cuba teve algum julgamento? Coreia, Albânia... Então, o senhor acha que tem que apagar esse passado? Quer dizer, a gente não tem que ter essa revisão histórica. Para que serve a anistia? Tem que continuar impune. Quer ver uma coisa? Uma das passagens do Alexandre Garcia entrevistando o Brizola. Olha, vamos lá, me permita aqui. Então, Você fala... Roberto Marinho, Alexandre Garcia. Não, vamos lá. A dado momento, Alexandre Garcia perguntou para o Brizola o dinheiro que ele recebeu de Fidel Castro para a guerrilha do Caparó. Resposta do Brizola: ô Alexandre Garcia, a anistia está aí para esquecimento, não vamos tocar nesse assunto, é passado, e botou um ponto final. Eu até tive um arranca-rabo, desculpa o linguajar, baixou um pouquinho o nível aqui, com o Brizola Neto na tribuna. Certa vez ele pegou a tribuna da Câmara, tem 2 anos, porque eu quero denunciar, não sei o quê, os militares torturaram milhões de brasileiros. Eu peguei o microfone. Ô, Brizola Neto, você está confundindo. Não são milhões torturados. Milhões foi o que teu avô pegou de Fidel Castro para a guerrilha do Caparó e comprou fazenda no Uruguai. Deputado, só para concluir. Ele quis sair no braço comigo. Deputado, só para concluir essa questão, então, da Comissão da Verdade. O senhor está duvidando da honestidade dessa comissão? Haja vista que nós estamos falando de fatos históricos, de fazer um levantamento histórico do nosso país. Quem vai julgar? São 7 indicados. Veja bem, não é um julgamento isso. É uma reconstituição da história do país. Isso não é um tribunal. Bem, o que eles querem, Heródoto, o que eles querem é o seguinte, é um relatório circunstanciado que sirva, Heródoto, você que, pelo que me consta, é professor de história, não é isso? Não sei se pelo que me consta. Para colocar no currículo, nas escolas, a nova história brasileira, botando Zé Dirceu como herói, Genuíno, Frank Martins, etc. como heróis, e nós como bandidos. É isso que eles querem. Agora, quer ver, eu te respondo, pergunto uma coisa. Imagine um tribunal de júri com 7 traficantes para julgar o Beira Mar. Desculpa, peraí. Primeiro, não estamos falando de tribunal de júri, e segundo, não dá para o senhor comparar uma questão política com uma questão de tráfico de drogas. Nós estamos falando da recuperação da memória do país. Mas a memória, por que não tem ninguém nosso lá, Heródoto? Porque eles têm medo da verdade. E outra coisa, a comissão, Heródoto, tem 4 tipos de crimes. Se essa comissão for mais equilibrada, o senhor concorda? Concordo e colaboro com gente nossa para participar dela. O Coronel Lício participa... O que é gente nossa? Nós não somos todos brasileiros? Militares que participaram. Então, por exemplo, o Coronel Brilhante... Ele tem um livro. Pois é, o senhor acha que... Tenho certeza que ele participa. Equilibrar, assim. Agora, só quero participar, Heródoto, quero apurar 4 tipos de crime, né? Mortes, tortura, desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres. Não quero apurar. Carro-bomba, bomba no aeroporto de Guararapes, execução do Roberto Mendes Júnior. Eles não querem apurar nada disso. O senhor está prejulgando uma coisa que não aconteceu ainda. Olha, olha só, o exemplo foi há 4 semanas na comissão preliminar, vamos assim dizer, da Luísa Erundina em São Paulo, onde eu entrei. Era comissão reservada. Meu Deus do céu, que verdade é essa? Agora, você vai ouvir agora o que aconteceu lá dentro. Vão me acusar de estar aí vazando informações. Mas você quer verdade ou não quer? Sim, quer? Eu acho que a população então, dos 3 depoentes, 2 eram ex-militares. Um falou o seguinte, entre 3 coisas importantes lá. Olha, eu tinha medo da guerrilha do Araguaia. Quem não tem medo? Né? Porque ele falou, porque o exército não estava preparado. Concordo, não estava. Quando a gente vai perguntar, e o outro lado estava bem preparado, a Erundina não deixa responder. Estava muito bem preparado, que foi preparado basicamente em Cuba. O Fidel Castro merece, ainda em vida, uma estátua, tamanho do Cristo Redentor, em nome da democracia em nosso país. Que ele queria uma democracia em nosso país. A guerrilha foi esmagada. Mas peraí, você quer que faça o quê? Você quando captura, quando você mata alguém a 30, 40 quilômetros, selva dentro, não tem como você carregar. E tem que esmagar mesmo. Ué, a Colômbia teve. A Colômbia tem ética, deputado. A Colômbia, que ética na guerra, não tem ética em guerra. Você fala em ética em guerrilheiro, em comunista, que matou milhões fora do Brasil. Existe uma comissão internacional hoje em Haia que está julgando crimes de guerra em todos os lugares. Por hora só pegaram os africanos, os veteranos africanos. Tem algum momento que a gente vai ter que chegar. Isso é uma comoção internacional, quer dizer, por que não voltar à história? Entender o que se passou, inclusive do ponto de vista das Forças Armadas. Sei que eu não consigo entender. Exatamente. As Forças Armadas
não querem expor, vão pagar o preço histórico de ser julgado como uma corporação que torturou. Não, mas peraí, mas antes tem que fazer a tortura que esses caras fizeram. Tem um cara morto aqui, você não pode partir do momento que eu dei 5 tiros nele. O que ele fez até tombar morto? Agora, Vocês não discutem isso? Deputado, tortura é crime hediondo. O que é hediondo? Olha, devemos aos militares das Forças Armadas, naquela época, a liberdade que nós temos hoje em dia. Que se esse pessoal tivesse chegado ao governo, quantas vezes já tentaram calar a imprensa? Esse pessoal que está aí. Deputado, não cansa ficar defendendo isso. Não. São 40 anos defendendo assassinato, tortura, arbítrio, ditadura. Deputado, nós estamos aqui hoje, nós estamos discutindo, temos pontos de vista divergentes. Naquela época não existia essa possibilidade. Ninguém discutia nada. Quer dizer, se a gente estiver discutindo com esse teor de liberdade que estamos discutindo agora, nós sairíamos daqui direto para a cadeia para ser torturados, talvez. Espera aí. O que esses caras queriam impor no Brasil? Queriam impor uma ditadura em nosso país. E vocês nós vivíamos na época da Guerra Fria. Vocês colocaram outro, deputado. Olha só, no Brasil aqui todo mundo tinha liberdade, quem quisesse sair do Brasil saía. Tá ok? Tinha como muita gente teve que sair do país obrigado. É lógico, o cara quantos cientistas, quantos intelectuais que o Brasil deixou de conviver? Não, da grande maioria que saiu daqui foram poucos. Saíram daqui, foram porque cometeram crime de sangue. Eles treinavam o quê em Cuba, na Albânia, na Coreia? Foram fazer o curso do quê lá fora? Você vê uma coisa, a Dilma Rousseff fala muito do Beto, o amigo dela. Ô, Beto, não está aqui, etc. A história é longa, tá ok? Por exemplo, temos foto, a imprensa publicou, de Beto em 62, em Cuba, curtindo férias. Agora, deputado, quem curtia férias em Cuba 62, se não fosse simpático ao regime? Explica mais uma coisa que está aqui no livro, né? Uma Guerra Suja, e eu acho que o nosso telespectador deve saber. Quando, no período Geisel, o próprio regime militar começou a promover a sua reabertura, houve um setor dentro das Forças Armadas que era contrário a essa abertura. Sim. E houve até uma história de uma tentativa de golpe de Estado contra o próprio Geisel, que todo mundo sabe. Né? O senhor não acha que seria também bom explicar, dizendo, olha, nesse período os militares estavam querendo abrir, mas havia uma facção de extrema-direita radical dentro do Exército que era contrária à volta à democracia do país? O que acontece é o seguinte, Geraldo. Houve um engajamento nosso junto à luta armada. Tá, okay? Perdemos muitos colegas. Deputado, só esclarecer. A partir do momento que você vai vivendo muito isso, você vai perdendo sensibilidade. Mas o governo era militar, o presidente era militar, o ministério era formado por maior parte dos militares. O governo tinha completamente o controle da nação. Como é que a gente justifica a existência dentro das Forças Armadas de um grupo que é contra as Forças Armadas? Sim. Isso não tem explicação. Mas, Eduardo, você quer com a Comissão da Verdade apurar a verdade deles, Heródoto. Que uma coisa, na lei está escrito que é dever do militar colaborar. O senhor então não leva em consideração que a história não vai fazer julgamento de ninguém? Não, esse 7? Não, eu estou dizendo a história. Esse 7 já foi balão de ensaio. Isso aqui é uma fonte, existem outros. Balão de ensaio nessa Comissão da Verdade. Nilmar Miranda, a filha do Rubens Paiva. Olha, eu conheci a filha do Rubens Paiva. Eu sou do Vale do Ribeiro, eu sou de Eldorado Paulista. A família Paiva tinha uma fazenda enorme chamada Caraitá, em Eldorado. Em 1970, o Lamarca se alojou próxima à divisa da fazenda do Rubens Paiva, indicado por ele. E depois, quando ele foi descoberto, a suspeita caiu em cima de que o Rubens Paiva teria, mediante tortura, denunciado aquela situação. Tanto é que o Lamarca, quando passou em Eldorado, ele feriu 3 soldados, feriu uma mulher e fugiu, foi morrer na Bahia em 71. E o Rubens Paiva também em 71. Então o Rubens Paiva também estava envolvido na guerrilha, estava dando apoio à luta armada do nosso país e vivia inclusive, no Chile. Você quer esperar o quê dessa gente? O fato de ter sido morto em tortura, olha só. Isso ter sumido o Rubens Paiva estava jurado e ia ser justiçado pela esquerda da VPR do Lamarca. Aí vocês foram e fizeram o serviço, então. Mas o que é fazer serviço? Eu não entendi seu argumento. Que argumento? Que o Rubens Paiva tinha ligação com o Lamarca. Que o Lamarca isso justifica. Mas vocês querem dizer que é a mesma coisa que dizer que os traficantes, por aí, quando morrem em combate com a polícia, nós temos que punir o policial militar. É a mesma coisa. Vocês falam em presos políticos. Preso político tem em Cuba e ninguém faz nada. Deputado, o senhor acha que cometeu barbaridades, como, por exemplo, torturas, tem que responder permanentemente e o crime de tortura não pode ser anistiado? Olha, a tortura passou a ser captada de lei há pouco tempo, né? Agora o PT está pensando em criminalizar o terrorismo. Só com um detalhe, acredite se quiser. O grupo 16 juristas que estão fazendo trabalho no Senado, então, se nós aqui fomos agora no aeroporto aqui, tocar fogo num avião, ou invadir uma fazenda de
de experimentos aí, de transgênicos, nós aqui, nós começamos com 8 anos de cadeia. Agora, se for o MST, deputado, a via campesina, não. Eu pergunto uma coisa, você está respondendo outra. Heródoto, eu estou falando, Heródoto. As pessoas que querem a verdade são as pessoas que... Não, então vou voltar à pergunta. Sim. O senhor acha que pessoa que cometeu crime de tortura tem direito a ser anistiado ou não tem anistia para quem cometeu? A partir de agora, não. Capital tem lei. Se não me engano, 98. É a sua opinião. Mas isso, do ponto de vista internacional, legislação internacional, isso é um crime hediondo, não é no assim, Brasil, é no mundo inteiro. Se assim o americano colaborou com o regime militar aqui, colaborou com a Argentina, e eles querem nos julgar agora. O know-how da tortura brasileira é brasileiro ou é americano? Não, cubana. Cubana. É chinesa. Mas não vieram americanos aqui. Olha só. O senhor... Olha só. Não é palavrão que eu vou falar aqui, não, pelo amor de Deus. Tá? Entre as técnicas cubanas, tem a merdaca, ou seja, afundar preso em merda. Tá, ok? Isso sempre se praticou em Cuba. Sempre. Em 82 foram os 200 últimos fuzilamentos em massa em Cuba. E esse pessoal que é a verdade é o pessoal que admira Fidel Castro. O Lula há pouco tempo falou que Fidel Castro é um exemplo, modelo superior de conduta ética. Ele falou que na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. O senhor só defende, o senhor sempre usa o erro do outro, defende Olha, o outro guerra é guerra. Se nós fôssemos complacentes, como a Colômbia foi com os seus guerrilheiros, teríamos hoje no coração do Brasil uma FARC, como a Colômbia tem lá. Então é guerra. Você não tem como... Eu fico chateado muitas vezes quando eu vejo aí... mas, por exemplo, o policial militar achando que o policial militar não pode ir desarmado para casa, que a arma dele tem que ser não letal, etc. E o vagabundo está com fuzil. E como que o senhor participou dessa guerra? O senhor já era militar? Não, eu entrei no Exército em 1973, Escola Preparatória de Cadetes em Campinas. A minha colaboração, no caso Lamarca, é que eu morava em Eldorado Paulista, ouvi os tiros dele, e quando o Exército acampou às margens direitas do Rio Ribeira de Guape, eu me aproximei do acampamento e conversava, dava dica, era palmiteiro. Eu raramente usava um alpargatas aqui, um bamba moral, um ródio, e colaborei nesse sentido com o pessoal. Inclusive, lá, devo a eles, né, um ICAM, um panfleto sobre instrução de concurso. Foi aí que o senhor se encantou pelo Exército? Eu me apaixonei pelo Exército Brasileiro. Deputado, o senhor acha que dá uma boa contribuição à democracia brasileira, defendendo, obviamente, algumas posições polêmicas, porém respeitáveis? Todos nós aqui respeitamos as suas opiniões, obviamente, ainda que a gente não concorda, mas estamos respeitando. O senhor faz parte de um partido político chamado PP, né, que tem, entre outros militantes, o senhor Paulo Maluf, que também tem uma ligação forte com a ditadura, e tem também pesa contra ele uma série de suspeitas a respeito de malversação de dinheiro público. Né? E, vez por outra, a gente ouve dizer que ele não pode sair do Brasil porque ele está na lista da Interpol. Como é que o senhor se sente, né, politicamente, dentro de um partido? É de direita o PP também ou não? Eu sei que eu sou de direita. O senhor é de direita. Como é que o senhor se sente, então, dentro do PP, fazendo política no Congresso Nacional? Olha, eu não voto com o meu partido, nem com esse, nem com os outros, ao qual eu pertenci no passado. Digo de passagem, a grande maioria eu deixei o partido porque ele foi extinto, foi se fundindo com outros partidos. Agora, e se eu tivesse do PT do Zé Dirceu, do José Genuíno? Estaria muito mais desconfortável ainda. Agora, você tem que ter um partido. Eu sou respeitado dentro do meu partido. Não, geralmente lá, quando tem um voto só contrário, o pessoal já fala, nem procura saber quem foi, sei que foi o Bolsonaro. E a contribuição que eu dou com a democracia, tanto é verdade que eu dou, porque você me convidou. O senhor acha que contribui para a democracia fazer parte de qualquer partido político? Quer dizer, qualquer partido serve. Não seria bom ter partido forte para ter uma democracia? O senhor está dizendo que um partido não significa nada. O que é partido forte? Você sabe como é que funciona a política no Brasil. São os partidos ou grupo de pessoas, né, que em troca de alguma coisa, tá, dão seu apoio ao governo. Mas aí, eu não participo disso. O senhor estimulou seus filhos a serem políticos? Não, eu estimulei a não ser militar, porque, lamentavelmente, nós somos uma classe aí, tá, de terceira categoria para o governo anterior e de quarta para esse governo que está aí. Agora, eu lancei um filho meu candidato, foi muito bem votado, não gastou nada, porque gastou foi ele. Depois lancei outro que é vereador na capital. O meu terceiro é policial federal. Tá, okay? E tenho mais dois ainda. O senhor diz que é de direita, o que é elogiável, que raramente acontece isso. Quem mais é de direita no Brasil? O senhor citou o Globo. As organizações Globo são de direita ou não? Não, eu não vou julgar a imprensa aqui. Mas quem mais? O senhor está solitário? Estou sozinho todo mundo, deputado. Não, eu estou sozinho. Eu tenho 120 mil votos. E não vem só de militar esses votos, não. Já
Inclusive, dizem alguns especialistas aí que eu devo ter 500 mil votos na próxima, mas depois dessa questão aí da homofobia. Ninguém duvida da sua representatividade, mas quem mais? Você está sozinho nessa briga? Mas eu tenho. Olha só, quando o PT era oposição, o PT votava comigo. Agora que o PSDB é oposição, o PSDB vota comigo. O senhor percebeu um espaço político com esse tipo de atitude, quer dizer, mais radical? Eu não posso buscar uma maneira de se perpetuar na política, né? O voto pelo voto, eu tentar agradar todo mundo. O grande defeito do político, né, brasileiro é tentar agradar todo mundo. Por exemplo, eu fui o único a votar contra a proposta de emenda à Constituição do Antônio Carlos Magalhães, que criava o Fundo de Combate à Pobreza. Porque a única verdade que tinha ali é que aumentou a CPMF, 0,30 para 0,38, e virou essa demagogia que está aí. O governo gasta, né, entre seguro... Aí, primeira mão para você, ó, entre seguro-desemprego e Bolsa Família, o ano passado ele gastou 40 bilhões de reais. E esse pessoal não está computado como desempregado. E tem aumentado esses custos, esses discursos. Então, isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto para o governo. Se eu der 20 reais para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro, ser cassado. Agora, o governo dá para 10 milhões de famílias de forma vitalícia. Agora, né, deputado... 40 bilhões por ano e tudo bem. Como é que um programa como esse, que o senhor acabou de criticar, é reconhecido internacionalmente por outros países do mundo como uma forma de redistribuição de renda e responsável por tirar uma quantidade enorme da população brasileira que estava abaixo da linha da pobreza e colocar acima da linha da pobreza? Mas é lógico que a comunidade internacional bate palmas, aplaude. Nós aqui não investimos em educação. O senhor preferia a gente investe aqui em acomodação. O senhor preferia que não existissem esses programas? Tem que ser temporário. Eu posso te ajudar com o meu amigo por alguns meses para tu sair da miséria, por causa do emprego. E não de forma temporária com o dinheiro dos outros, para te garantir na polícia. Até porque o Lula dizia, quando era oposição, que naquela época o Bolsa Família tinha outro nome, que isso acostumava apenas a pessoa, né, a ociosidade e a votar no PSDB. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste você não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Quer dizer, porque se for trabalhar, perde o Bolsa Família. Na sua visão, a economia brasileira é um desastre, está indo mal, não está crescendo emprego, olha só. Não tirou 30 milhões da... Espera aí. Não é desemprego, já te falei aqui o desemprego. Tá? O pessoal que recebe Bolsa Família e recebe seguro-desemprego está como empregado. Está como empregado. A menor taxa de O senhor preferia que mas é lógico. O senhor preferia que essas pessoas ficassem... Quem recebe Bolsa Família... Você concorda assinada? que quem recebe Bolsa Família esteja no governo cadastrado como empregado? Ou como recebe seguro-desemprego? E aí, seguro-desemprego hoje em dia um mar de corrupção no nosso país. É comum, comuníssimo, patrão fazer acordo com o empregado. Vamos acabar com o seguro-desemprego, isso eu proponho? Olha só, é comuníssimo o seguro-desemprego, o patrão fazer um acordo. Ele ganha o seguro-desemprego, trabalha na informalidade, isso é comum. Agora, essa bolha, hoje em dia, em média, cada servidor público deve 4 remunerações a título de empréstimos. O governo, com essa medida que está tomando agora, tá, essa bolha vai crescer, porque ele não segura lá os empréstimos bancários. Porque ele quer dinheiro no mercado para poder rodar a economia. Eu estou constrangido de concordar com o senhor, é verdade. Tá, tudo bem, obrigado. Eu não sou economista, hein? Eu sou apenas um capitão de artilharia, mas sempre atiro para frente, tá ok? Eu atiro para frente. Então, na verdade, essa bolha vai estourar um dia. Eu até recomendo quem tem dinheiro, compre alguma coisa, compre imóvel, não deixa guardado na poupança. Nossa, vai ter problema, vai perder isso aí. Bom, vamos fazer então o intervalo? A gente faz aqui um intervalo nesse nosso programa de hoje. Hoje o nosso entrevistado aqui é o deputado Jair Bolsonaro. E nós voltamos em instantes. Até já. Bem, nós voltamos aqui com o nosso Brasil em Discussão. Hoje o nosso convidado, o deputado pelo PP do Rio de Janeiro, o deputado Jair Bolsonaro, que está aqui conosco. Participa do programa o jornalista Nirlando Beirão, o meu companheiro no Jornal da Record News, e também o nosso provocador, o Marco Antônio Araújo e o Celso Fonseca, ambos do R7.com. Deputado, deixa eu mostrar aqui na nossa tela uma pergunta do Kennedy Moraes para o senhor. Olha aqui, ó. Vamos ver se está aqui, de cima, de cima. Ele diz o seguinte, que uma declaração do senhor, o senhor disse que o filho começa a ficar assim meio gayzinho, ele muda o comportamento dele. Ele pergunta se realmente o senhor acredita que o que faz um homem, um indivíduo de caráter e respeito, bem como ser heterossexual ou homossexual, é o fato de sofrer uma educação repressiva, ser espancado ou censurado pelos pais. E o senhor apanhava muito em casa e apanhou também no Exército? Pergunta aqui o... No Exército eu nunca tive esse problema, né? Nem bati, nem apanhei, sem problema nenhum. Olha, assim como você muda o comportamento de um garoto agressivo,
você pode mudar o comportamento de um garoto que quer ter certos comportamentos que não estão de acordo com a minha linhagem. Acabou. Você vê, se um garoto começa a andar com quem fuma, com quem cheira maconha, com quem cheira, vai acabar fumando, cheirando. Se começa a andar com só aluno que não quer estudar, vai virar vagabundo. E se começar a andar com homossexuais, com toda certeza, tem tudo para virar homossexual também. Agora, isso se resolve na pancada, é isso? Desculpa. Mas o que é pancada? Tem a lei das palmadas em Brasília agora. Eu segurei a lei das palmadas. Eu entrei com o recurso, eu segurei. Aliás, a pergunta do João aqui é sobre Eu segurei a lei das palmadas em Brasília. Que moral tem qualquer governo, quem dirá esse que está aí, dizer como eu devo educar meu filho em casa? Ninguém é a favor de espancamento. E sabe quem patrocinou essa proposta inicialmente, no ano passado aqui? A Rainha Silvia da Suécia. Então eu perguntei para a Rainha Silvia, eu não posso dar um tapa na bunda do meu filho de 17 anos de idade porque está cheirando maconha. Agora, na Suécia... Mas 17 já é um rapagão. Na Suécia, a idade penal começa com 15 anos, começa com 15, lá ele vai para a cadeia. Aqui, se eu der um tapa na bunda do meu filho, eu acabo sendo condenado ao afastamento do lar. Agora, para o primeiro mundo, quanto mais tivermos aqui imbecilizados aqui, sem cultura, melhor para eles. Somos um país rico. O senhor é favorável, então, que a putabilidade, a criminalidade, então, do jovem comece abaixo dos 18? Já que o senhor citou aí o exemplo da Suécia? A proposta mais antiga, deputado com mandato lá, sou eu, 16 anos de idade. 16 anos, sim, sim. Você pode ver, falo que o garoto de 16 anos de idade não tem ainda aquela maturidade suficiente. Você já viu alguém de 16, 17 anos de idade, na sua comunidade, na sua favela, cometer um estupro, um roubo, um assassinato, um furto? Não, porque lá tem pena de morte para ele. Ele sabe que o bicho vai pegar. Agora, nós, otários que moramos em asfalto, defendemos esses vagabundos que vêm dessas comunidades, é uma minoria, certo? Mas vão para lá cometer crime em cima da gente. Mas você permitir, redução da maioridade penal, que um 16, 17 anos, como um Champinha, não está em liberdade ainda porque tem uma pressão muito forte da mídia contra ele. Mas se fosse outro que cometer até crime maior do que ele, que não tem repercussão, já estão na rua. Aí em Brasília agora pegaram um garoto, estava no Camburão algemado, uma semana passada, ele falando, ó, na próxima ele não escapa, ele não conseguiu matar o cara. Na próxima ele não escapa, tem 17 anos. Eles zombam da nossa cara, zombam. E nós temos que acreditar em política de direitos humanos, de recuperar esses marginais. Mas o seu discurso é do ódio, deputado. Não, da realidade. Da vingança. Se você fizer uma pesquisa aqui, no mínimo 85% favorável à redução da maioridade penal. É isso? Tá certo? Mas é o seguinte, você fica com ódio a partir do momento que aquele cometeu um mal para você ou para a tua família, uma filha nossa, uma mãe, uma irmã nossa, não é punido. Todas essas questões que o senhor está lembrando, especialmente em relação à segurança, não são coisas que a gente tem que resolver, então, desenvolvendo melhor o nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, nossa justiça, nosso poder judiciário. Concorda, você... Porque aparentemente parece que a gente tem que resolver as coisas pela vingança, pela vendetta. Quer dizer, o sujeito, então, se fosse meu filho, eu matava o cara. O senhor realmente não acredita que possa ter afeto, carinho e amor entre duas pessoas do mesmo sexo? Olha, minha briga nunca foi contra o homossexual. Foi no material a ser distribuído nas escolas. Que material? É o material conhecido como kit gay. Heródoto, sem querer, no final de 2010, no dia 23 de novembro de 2010, eu descobri isso dentro da Câmara. Então o senhor respeita... Peguei as fitas. Eu peguei as fitas. Esse material, todo ele agora foi para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Aqui diz claramente, os livros devem visar a desconstrução da heteronormatividade. Foi criado agora em dezembro, numa grande conferência patrocinada pelo governo federal em Brasília, onde mais de 800 homossexuais ficaram por uma semana decidindo isso lá, entre outras coisas, bolsa de estudo para jovem LGBT, estágio remunerado para eles, primeiro emprego para eles, a criação de república gay, cota para professor homossexual para o ensino fundamental. E sabe quem fez a pesquisa nas escolas para chegar a essa conclusão? Grupos LGBT, conforme publicado em Diário Oficial da União, de meados de 2010. Você sabe qual foi a conclusão mais importante das pesquisas que eles fizeram em 11 capitais, inclusive aqui em São Paulo? Descobriram que existe nas escolas do ensino fundamental que eles mentem quando diz que é segundo grau, porque eu tenho as fitas todas, com imagens deles falando. A questão mais importante que eles levantaram é que existe mais meninos gays que meninas lésbicas. E eu quero saber, tá? Se o neto de quem está assistindo na televisão, a filha de 10 anos, 8 anos, que está assistindo televisão, como é que chegaram a essa conclusão? Fizeram uma pergunta discreta para o menino, coçaram a cabeça dele, deram um beijinho no cangote dele, ver se ele se arrepiava. Quero saber. E o governo não responde. Deputado, por mais polêmico e de fato mal redigido, eu conheço um pouco o tal do kit, conheço né? também. A essência de estar nos parâmetros curriculares, na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, é pregar tolerância. É pregar que todas as pessoas aceitem a diferença.
Essa é a alma, a essência, O senhor convive o espírito com homossexuais? desse projeto. O senhor é contra Pode ser que tenha a algum do meu lado aqui, eu não tolerância? sei. Tá ok? Não sei. Tá ok? Mas o senhor não Eu consegue quero saber perceber a distância? Desculpa aqui, eu não quero saber se alguém é homossexual que está aqui. Não me interessa O isso. senhor não percebe a distância? Eu acho que se tiver dois bigodudos aqui dentro, vai dar um beijo no motel, na casa dele, aqui na minha frente, não. cumprimenta, Sem lava a mão problema depois? nenhum. Senhor deputado, você não tem uma certa obsessão, uma certa Não, não tem obsessão fixação por nenhuma. esse tema? Eles querem dizer que o comportamento deles tem que ser modelo de conduta para todos nós. Não é. Qual pai tem orgulho de ter um filho gay? Não tem. Deputado Bolsonaro, deputado, vou falar um pouquinho agora a respeito. Vamos falar da sociedade brasileira como um todo, porque às vezes nós estamos falando no geral, aí o senhor particulariza, né, para determinados casos. Parece que aqueles casos justificam uma conduta geral. Estamos discutindo aí se algumas drogas podem ou não ser não criminalizadas. E temos pessoas, vamos dizer assim, bastante conhecidas, ligadas nesse movimento, não só no Brasil, como internacional, mas no Brasil aqui, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Como é que o senhor acha que um assunto como esse deveria ser discutido na sociedade brasileira e no Congresso Nacional, para saber como é que a sociedade deve comportar em relação a drogas como, por exemplo, a maconha? Você faz um plebiscito, me entender, não passa. A droga não faz mal apenas para aquela pessoa. A partir do momento que a pessoa está viciada, ela vai buscar meios de manter o seu vício. E a grande maioria, os meios vai ser onde? Roubos, furtos, e toda a sociedade vai perder com isso aí. O senhor acredita que existam drogas e drogas? Drogas recreativas, drogas mais potentes? Não, eu não tenho mais ou menos homossexual para mim, não, né? Sem querer voltar ao assunto aqui. É uma obsessão, Tá né? certo? É uma obsessão. Não vai ter mais ou menos gay, mais ou menos grávida, você não vai ter. A porta de entrada para todas as drogas é maconha. E o álcool? Olha, eu não sei, eu não bebo. Mas nem isso, Eu não deputado. bebo. Não, a minha cota é uma cerveja por mês. Uma tacinha de vinho? De vez em quando, sim. Eu não bom. bebo, não. O senhor não faria passa uma do lei assim. seca, então, total? Assim? Não. Inclusive, essa questão da lei seca, na reforma do Código Penal, querem propor o índice zero. Zero, sabe? Não, pelo amor de Deus. Até um padre pode ser preso após a missa, quando toma um gole. Duas vezes concordar com o senhor, eu vou embora. Não pode. E você pode ver que a intenção, né, é igual quando o Código de Trânsito veio à tona aqui, aquela onda toda, a violência continua no trânsito, e basicamente o quê? A indústria da multa. Heródoto, 90%... Não, estou perdendo bicicleta elétrica agora, né? Pois é, lá no Rio, né? Pelo amor de Deus. Você pode ver, quase 90% do que se arrecada com a multagem eletrônica vai para a empresa que expõe aquilo, onde eu tenho certeza que a maioria dos nossos chefes de executivos estaduais e municipais não são corruptos, tenho certeza absoluta, né? Mas se quiser, está uma corrupção, o risco zero de ser detonado ali, zero. Mas o senhor conhece estudos que provam, são estudos sérios, que provam que a maconha tem fins medicinais. Sim, tem esse Não é fato, discutível. Quer dizer, nem aí, nem para ajudar a diminuir a dor de uma pessoa. Sim, tudo bem, pode usar para esse fim, como na guerra você usa, se não me engano. O senhor está morfina. fraquejando. Usa deputado. morfina, na casa de guerra você usa morfina, é comum, cara, usar isso aí, tem que usar. Deputado, o senhor falou de corrupção. Qual é a sua expectativa para essa CPI que está se esboçando agora? Assim? Olha só, eu acho que o governo, né, o país, tem uma chance ímpar numa CPI. Porque foi quebrado o sigilo de um telefone que, eu não vou dizer imexível, como o Magre aqui, mas ingrampeável. Tá? A certeza daquele grupo Nextel é que aquele telefone era risco zero de grampo. E a partir do momento que você quebra aquele sigilo, você abre todas as ligações que ele fez. Agora, eu não acredito que ela chegue ao bom termo. O que querem agora? Apurar o caso, a vida do Cachoeira. O Cachoeira está resolvido, tudo contra ele foi levantado. Nós temos que ver agora as ramificações dele. E talvez o PT, para atingir o Marconi Perillo, tá certo? Entregue aí, o que é comum por parte da esquerda, né, pela causa, justiçar, entregar aqui a própria sorte, o Agnello lá em Brasília. O senhor viu que citam a imprensa nesse episódio. Sim. Parece que pelo menos um veículo, a revista Veja, usava material grampeado, quer dizer, de certa forma, facilitado por esse personagem do submundo. Desculpa. O senhor gosta... Não, só aí teria uma interferência do Cachoeira em algumas publicações. De certa forma, pautava o Policarpo. Sim. Isso... Tem que ver, não pode apenas investigar aqui o Policarpo Júnior da Veja, apenas ele, que fez o contato, pelo que me consta aqui. Né? Seria a mesma coisa, caso fosse legalizado, o caso de eu poder, por exemplo, passar para o traficante para desbaratar uma coisa dele lá na frente. A imprensa parece que foi nesse caminho. Investiga a imprensa, por que não? Sim.
Tá, ok? Eu acho justo isso aí, nada mais justo. Agora, O senhor assinaria a convocação do Roberto Tivita para a CPI? Oi? O senhor assinaria a convocação Olha, eu assinei para a CPI depor? do Cachoeiro. Tá? O meu filho, por Mas exemplo... a pergunta é bem específica e faz muito sem sentido. problema nenhum, acho que não tem problema nenhum. Quem não deve, vai lá e fala. Tá, ok? Agora, com toda certeza, os contatos com a Veja estão aqui nesse sigilo telefônico. Se ele falou em momentos outros, no ano passado, por exemplo, tantas vezes, etc. Como, por exemplo, tem mais 3 ligações do Demóstenes com o Cachoeira, comprova que tinha algo mais além do que estava acontecendo. O senhor concorda que uma revista use material de um Araponga, por exemplo, para produzir conteúdo editorial, por exemplo? Olha, olha só, teve o caso do contra-cheque do Caseiro. Do Palocci. Do Palocci, do palmeirense lá, do Caseiro palmeirense lá. O problema é olha só, a publicação na revista Época, daquele contra-cheque, foi feita pela filha da Mira Leitão. Aí, abafou-se o caso. Abafou-se o caso. Agora, vocês dizem da imprensa que vocês podem preservar o sigilo da fonte. Eu já fui usado como fonte no passado, respondi processo. Tá ok? Tudo bem, regra do jogo. Agora, eu acho também, por outro lado, para onde chegou, parabéns à revista Veja. Em que sentido? Dispor, abrir, botar esse câncer para fora. A CPI do Cachoeira não fez parte de nenhuma grande reportagem da revista Veja. No auge da CPI do Cachoeira agora, a capa era sobre o mensalão. Olha que coisa mais extemporânea. Tudo bem. Então, e o Santos Sudário também, né? Aí, tudo bem, tá ok? Mas veio à tona esse caso, né? Veio à tona. Né? Deputado, o senhor acha que, já que a gente está falando em CPI, as ligações da empreiteira Delta, que devem ser apuradas também na CPI, parece que há uma limitação geográfica em ficar só ali na região central do Brasil. Só que essa empreiteira tem obras espalhadas por todo o Brasil, inclusive no seu estado, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, etc. Né? Na sua opinião, deveria ser aberta para todo mundo? Ou seja, deveríamos chamar, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para explicar aquelas fotos dele lá com o dono da Delta? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro começou a colher assinatura para uma CPI lá do Cachoeira nossa lá. Ontem tinham 14 assinaturas, hoje passou para 13. O seu filho assinou ou não? Assinou a CPI, foi pressionado já para retirar o pressionado por quem? Já foi, calma lá, eu tenho que preservar meu sigilo, calma lá. Foi pressionado, você está louco para me pegar aqui, né? Foi pressionado já. Ele, inclusive, ele falou que não ia retirar, ele falou o seguinte, ó, fala para o meu pai mandar eu retirar, vê se alguém ligou para mim. Não ligou, eu não dei favores para ninguém, nem o meu partido. Respeito todos da Câmara dos Deputados, tá certo? Não estou lá para buscar lá furo lá dentro, que tem bastante, tá ok? Mas eu faço a minha parte. Veja bem, o senhor fala em respeito, mas nós mostramos na abertura do programa uma maneira desrespeitosa do senhor em relação à presidente Dilma Rousseff, que o senhor gosta, não gosta? É presidente de fato da República. O senhor já pediu desculpas para ela? Não vou pedir. Desculpa ela tem que pedir para a sociedade, por estar enganando a sociedade, é a questão do kit gay. Já teve outros passos dentro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E ela tem uma causa de amor com a causa gay. Quem falou que diz que não tem? Tem. Por que o senhor escapou da cassação até agora? Eu já escapei vou chutar aqui, 30% de cassação. Tá, okay? É tudo por ocupar a tribuna. O pessoal fala tanto em liberdade de expressão, né? Quando ocupa a tribuna, geralmente, né, às vezes um pouco mais inflamado, vem processo de cassação em cima de mim. Eu não vou deixar de falar. Inclusive, certa vez, né, estava tão pesado, quando eu bati no Fernando Henrique Cardoso, tinha que fuzilar 30 mil corruptos, a começar com o FHC, quando ele privatizou a Vale do Rio Doce, queria que eu pedisse desculpa para me livrar do processo de cassação. Deputado, você não acha que há uma diferença entre falar sobre questões políticas de um governante e falar a respeito da sua personalidade? Não, ou seja, pode dizer que o personagem, que ele não é competente, mas você vai e ataca a figura da pessoa? Não é figura, quer dizer, ao invés da gente fazer política, a gente faz uma retaliação, como o senhor fez, nós mostramos aí no começo da matéria. No meu entender, não foi. O momento exige isso. A agressão à família brasileira é incomensurável, E alguém tem que chamar a atenção. Que se não chamar... se eu não tivesse esse comportamento, eu não estaria no teu programa. Eu não faço isso para estar aqui. Tá, mas eu sou chamada porque ou vocês querem tirar um leite de mim, a presidente Dilma tem uma filha. Se o senhor fosse filho da presidente Dilma, o que o senhor faria com um deputado que tratasse ela daquela forma? Peraí. Pelo amor de Deus, olha só, o crime que ela está cometendo ainda na questão do material homoafetivo nas escolas
Merecia chamar atenção. Eu passei 6 meses apanhando na Câmara nessa questão do kit gay. Depois a bancada evangélica entrou na briga. Se não fosse a bancada evangélica, não teríamos ganho essa guerra. Não teríamos ganho. O senhor se sente legitimado a falar pela família brasileira? Olha, o senhor se julga um porta-voz da tem cara família que me brasileira? detesta, tem cara que quer me fuzilar. Tá certo? Agora, eu sou eu. Você sabe que eu sou. Eu não mudo. Se for o presidente da República for um outro, de outro partido, em 2015, eu não vou ser diferente do que está aqui. Eu quero ser amigo do presidente, não consegui ser até hoje. Eu quero ter um prefeito amigo, um deputado, não consigo ter, lá no Rio de Janeiro, não consigo ter ainda. Agora, eu falo do coração. Se eu não tivesse oportunidade, não tiver imunidade para falar, eu vou ter para quê? Para buscar ali meandros no orçamento. O senhor acha que falando do jeito que o senhor fala, muitas vezes atacando as pessoas, aí está a sua imunidade, né, e o seu direito de expressão, o senhor acha que o senhor contribui para a democracia com isso? Acredito que sim. O que acontece é o seguinte, é natural do político do Brasil atualmente, é contemporizar, é deixar para lá... Não, o senhor é a direita que saiu do armário. Isso eu reconheço e é um elogio. É um elogio. O senhor fala o que muita gente pensa. Olha só, eu lembro do meu tempo de quartel nativa, né? Eu via certos absurdos, eu ficava doido, dava pirueta lá fora do quartel, etc. Agora que eu estou em Brasília, eu não vou deixar de botar isso para fora, de buscar uma solução. Quer ver uma coisa? Olha uma coisa que me revolta. Então, aqui uma certa defesa da Dilma Rousseff. Por ocasião das eleições de 2010, ela mandou uma carta aos comandantes militares, dizendo que ia manter a política de reposição salarial dos militares. A exemplo do Lula. A imprensa noticiou isso aí. Eu tenho a original da cópia dessa carta. Qual o reajuste para os militares do ano passado? 0. Qual o reajuste desse ano? 0. E agora, semana passada, o Celso Amorim esteve lá no Senado, e o senador do Paraná, fugiu o nome dele aqui. Requião? Foi Requião? Não, foi o Álvaro Dias. Questionou o ministro seguinte: ministro Celso Amorim, estamos fazendo um concurso para o Senado, salário inicial, R$19 mil. Algum dos seus comandantes de força, 4 estrelas que estão aí, ganham mais do que isso depois de 50 anos de serviço? Ele ficou quieto. O Exército Brasileiro está sucateado? Olha, se você precisar, alguns podem falar que ainda bem, né? Se precisar, por exemplo, a Brigada Paraquedista, que é a nossa tropa móvel, sair de lá para ir para Porto Alegre, para São Paulo, para Brasília, não é nem a Brigada Paraquedista. A aeronáutica não tem aviões para isso. Para deslocar 2 mil homens, não tem avião para isso. Se você precisar subir, por exemplo, para a Serra das Araras, do Rio de Janeiro, com a 9ª Brigada de Infantaria lá da Vila Militar, metade das viaturas ficam lá na Serra das Araras. Por quê? Mais da metade das nossas viaturas tem mais de 25 anos de uso. Algumas são até da Segunda Guerra Mundial. A nossa marinha também, pobre marinha do Brasil. O senhor foi a favor da decisão do presidente Lula de mandar aquela tropa brasileira para o Haiti ou não? No primeiro momento, não fui favorável. Por quê? Virou por quê? É o interesse político dele, pessoal dele. O senhor não acha que é uma causa nobre? Olha só, virou aqui uma eternidade. Virou uma eternidade. Interesse por causa de uma vaga do Conselho de Segurança da ONU. Sim, faz tudo isso em cima de uma vaga, inclusive, você pode ver. Na guerra do Iraque, né, os 5 que têm poder de veto, a França falou não. E eles invadiram. O Brasil quer uma cadeira lá para servir cafezinho? Para botar alguém nosso lá para servir cafezinho para eles? Com essas forças armadas que nós temos aqui, não vale a pena o patriotismo, o heroísmo e a dedicação dos militares. Quer saber de uma coisa? Sabe quantos capitães e tenentes pediram baixa em março desse ano? 37. Em abril, 27. A média desse ano vai passar de 300. Dos últimos 4 anos, 200. O senhor não acha que melhoraria isso se houvesse a substituição do alistamento obrigatório por um alistamento voluntário, como existe em outros países do mundo? Olha só, hoje em dia, praticamente quem serve é voluntário. O alistamento é um controle. Eu acho que o alistamento podia ser fazer até para as mulheres, porque você vai ter uma fotografia real da nossa população. Quando eu falo, eu tenho uma proposta lá em Brasília que visa a paternidade, né, responsável, que alguns chamam de controle da natalidade. Nós crescemos, Europa, 3 milhões de habitantes por ano. E eu falo com isso por quê? Você tem esse dado em cima do alistamento militar. Tá? O ano passado foram 1.600.000 moleques, garotos, que se alistaram no serviço militar. Então, multiplica por 2, tira os mortos, dá mais ou menos 3 milhões de habitantes por ano. Nós não temos como dar vazão a esse tanto de gente no nosso país. Se você for levar em conta que cada um de nós produz 900 gramas de lixo por dia, são 180 milhões de quilos de lixo por dia. Falta aterro sanitário, São Paulo, água potável, circulação, poluição. Vai chegar um ponto, tá, que nós vamos para o fundo do buraco. Vai virar aqui uma terra de ninguém. Deputado,
quanto as Forças Armadas consomem, já que o senhor falou que a situação do material é precária, mas vamos dizer quanto as Forças Armadas consomem do nosso PIB? Olha só, somando os inativos, olha que só, são muitos. A folha total de nativos... Folha total, quanto é que nós gastamos por ano? Folha total de nativos, pensionistas, ex-combatentes e os ativos, 45 bilhões de reais. 45 bilhões, que é o déficit da Previdência Social. É, mais ou menos assim. 45 bilhões. Isso está incluindo também as filhas dos militares que recebem aquela pensão? Eu te respondo da filha, numa boa. Hã? Em 1960... O senhor não acha que... eu sei como você é eu vou te responder, você nem perguntar, eu vou te responder. Em 1960, o pecúlio era nosso. Nós criamos esse fundo e nós administrávamos esse fundo. E o governo resolveu fazer o quê? Viu aquele montante, aquele volume de dinheiro e falou, me dá essa grana aí que eu pago as suas filhas. E assim foi feito. E nós descontávamos naquela época 2 dias do soldo da nossa remuneração. Foi o governo militar, hein? Hoje em dia... Foi o governo militar. Não. Foi no governo militar. Não, 1960. Não, foi em 60. O pecúlio 2 dias de soldo anual. Não, por mês. Por mês. 2 dias do soldo. Hoje em dia, nós descontamos 9% da remuneração bruta. Então, que aumentou drasticamente o desconto. Agora, a pensão da filha, Heródoto, acabou em 2000, com a MP 2215, que não foi votada até hoje. O Congresso está indo para o 12º ano sem votar uma medida provisória, que esculhambou a nossa Previdência. Acabou com a pensão da filha, justo, a partir daquele momento não tem mais. Mas esculhambou a nossa. Tanto é que o reflexo dessa MP são as evasões. E eu não tenho o número de praças que vão embora via concurso público ou pede demissão todo ano, porque não é publicado. Os 45 bilhões que o senhor falou é apenas para manutenção das Forças Armadas. Não, manutenção não. Folha de pagamento. Folha de pagamento. 45 bilhões, folha de pagamento. Então aí é muito mais. Não, por fora aqui, Aí, o investimento é quase zero, Heródoto. Você pode ver. Não estou falando de investimento, estou falando de despesa. Manutenção, A né? despesa, Que vai sair dos manutenção, impostos. combustível, Sai dos impostos, viatura, manutenção, etc. Vai perto de Armamento, quanto vai? Vai aproximadamente mais 8 bilhões de reais, aproximadamente. Você pode ver, na Antártica aqui, estava se investindo um pouco mais de 10 milhões de reais por ano. Agora o Lula deu para o Fidel Castro 1 bilhão de reais para fim de prospecção de petróleo e reforma do Porto de Mariel. E a Dilma, agora, na última ida dela lá, ela já tinha dado 100 milhões e falou que vai completar no governo dela. Mas são financiamentos, né? São financiamentos. Financiamentos que vai favorecer empresas brasileiras para prestar serviço lá atrás. Heródoto, 2 bilhões de reais para Cuba, Heródoto. Pelo amor de Deus, Heródoto. Não, nosso país tem regiões paupérrimas aqui. Cuba é outra obsessão do senhor? Sim, eu não concordo com aquilo que está lá. E Guantánamo? Guantánamo é legal. Olha, tem o ministro da Defesa americano, o Donald Ruff, o último, né? Tinha uma mulher que reclamou sobre Guantánamo e falou, olha, leve um desses terroristas para tua casa. A primeira coisa, começa usando burca. Aquele pessoal lá, são terroristas, poxa. São gente que não tem amor à própria vida. Vai ter a tua, a minha, dos outros, não vai ter. Tá, okay? E o que devemos fazer com ele, então? Ok? O que fazemos com ele? Julga e condena ou absolve e resolve o problema. Porque a jogar ao mar são centenas de pobres cubanos que todos os anos morrem aí, mordidos por tubarão, fugindo da ilha da fantasia. Deputado, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Várias vezes o senhor disse que sou de direita e, obviamente, a gente respeitava a sua posição de direita, como já vieram pessoas de esquerda aqui, todos são respeitados. Só define para mim, o que é ser de direita? Não sei. É ser oposição à esquerda que está aí. Tá, que usa a demagogia, é o populismo, tá? É a enganação, é não investir onde deve investir. Tá, okay? É posar de vestais da democracia que não são, eles nunca foram democráticos. Então posso entender que ser de direita é ser contrário à esquerda que está aí. A esquerda que está aí. Eu defendo pena de morte, eu sei que é causa perto, Heródoto. Eu defendo a redução da moralidade penal, uma paternidade responsável, tal. Eu defendo tudo isso aí. Reservas indígenas, um crime que acontece no nosso país, a demarcação de terras. O senhor acha que em 8 anos de governo Lula o país não melhorou? Olha, ele pegou o que sobrou do início lá de Itamar Franco, do Plano Real. Se não fosse ele, pelo amor de Deus. O Daniel me lembrou aqui agora o seguinte, o senhor votou a favor da mudança no Código Florestal, votou junto com os ruralistas? Votei. Olha só, quem é o grupo responsável pela agricultura do PT? Me responda. É o MST. Eu fiz um discurso lá, inclusive, em cima dos 3 milhões de habitantes que nós crescemos. O mundo, ano passado, está em 7 bilhões de habitantes. Em 2025, seremos 8 bilhões. A China está se transformando num país consumista. Vai faltar comida para nós aqui, Heródoto.
Então, o que é a bancada ruralista? É a bancada que bota aqui o churrasquinho na nossa mesa final de semana, é o arroz de todo dia, é o cara que produz. E aqueles que invadiram e derrubaram, o senhor acha que devem ser indultados? Como Sim, propõe o código? sim. Indulta, pessoal. Sim, não tem, são multas impagáveis. Sim. São impagáveis, tá certo? Se apropriaram de terras públicas. Oi? Se apropriaram de terras públicas. Ô, Heródoto, E não- terra pública não cabe nem uso campeão, Heródoto, tá ok? Não, Então é você que- tira os caras é de que lá. quando o MST se apropria, não diz que é revolução. Quando o pessoal Mas vai você lá ocupa tomar... para quê? A última foi em Sarandi do MST. Invadiu lá um local de vacina de animais e acabou com tudo aquilo e tudo bem. Tá certo. Bom, deputado, o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a participação do senhor. Quando o senhor disse por que foi chamado aqui, porque nós pretendemos chamar aqui pessoas que pensem de maneira diferente. Opa, muito bom. Respeitamos todas as pessoas que estão Então aqui. serviu para alguma coisa aqui. Não, sem dúvida. Né? O senhor foi chamado porque o senhor pensa de maneira diferente, nós respeitamos e temos o direito aqui de meus debater parabéns por- democraticamente, não só com o senhor, como outros que virão E aqui. meus parabéns, você cresceu no meu conceito. É uma iniciativa aqui da Record News. Quero agradecer, então, ao jornalista Nilando Beirão, o jornalista Marco Antônio Araújo e também o jornalista Celso Fonseca. Muito obrigado a todos. E nós convidamos você para um outro debate tão acalorado como esse, mas aberto, democrático, franco, livre e com garantia de liberdade de expressão aqui da nossa Record News. Até mais. Obrigado.